Tá, então eu quero mostrar para você, primeiro de tudo, o que a gente vai evitar com o aparelho que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Isso aqui é mordida aberta anterior, tanto em criança quanto em adulto. O detalhe é que para criança a gente consegue resolver de uma forma mais simples, menos traumática, né? Ó, essa aqui já é uma moça, né, com dentes permanentes, a criança ali, interposição lingual, colocando a linguinha, o cara não consegue comer batatinha, começa a criar uma série de transtornos, né? Abrir sachê de ketchup, vai cortar uma fita crepe, sei lá, coisas do dia a dia. E ali ele mostra que tem sucção dígito palmar, né? Chupar dedo. Chupeta, chupar dedo, enfim. E você sabe que isso não é coisa exclusiva de criança, né? Adulto também chupa dedo. Às vezes pode ser que tenha alguma situação psicológica ali, algum trauma, qualquer situação de estresse e acaba indo para esse lado também. Então eu vou mostrar para você agora qual é o tratamento que a gente pode trabalhar, né, fazer, realizar para uma criança, né, ainda com criança, adolescente, até a faixa dos seus 15 anos por aí, 16. É possível até mais tarde, mas vamos ficar nessa faixa aí. Vamos lá, então eu vou mostrar para você como é que a gente chegou nesse caso aqui, tá? O paciente se apresentou, paciente de 11 anos, então a mãe me levou, é uma menina, né, na faixa dos 11 anos, 10 anos e meio, 11 anos, e ela apresentava o céu da boca desse formato aqui, ó, meio triangular. O que era a queixa da mãe? Era o fato dela já ter quebrado. Aqui não dá para ver tão bem. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, quem sabe. Ela já tinha uns trincadinhos aqui nos dentes, nos anteriores. Esse dente aqui até estava restaurado já. Então é um risco muito grande que a criança tem brincando na escola de acabar caindo, fraturando o dente, né, se machucando. Então, para isso a gente precisa redistribuir os dentes ali. E colocar um aparelho convencional simplesmente não ia ser o suficiente. A gente precisava de alguma coisa um pouco mais rápida nesse primeiro momento, redistribuindo as posições dos dentes, porém ajustando também a posição a esquelética, né, a parte do osso. Então, jogando os dentes mais para fora. Se você nunca viu esse aparelho, não sabe como é que ele funciona, é muito simples, né? É um aparelho que vai no céu da boca. Eu vou ter a foto mostrando ele instalado. A gente faz a separação aqui, coloca as borrachinhas entre os dentes aqui. E geralmente é mais interessante quando o paciente já tem os dentes permanentes, porque a gente consegue fazer a bandagem, aquele anel metálico, né, no entorno dos dentes e dar uma estabilidade maior. É, é possível de fazer esse mesmo tratamento para crianças até com uma idade mais precoce, na faixa dos 7, 8 anos. Porém, geralmente eles vão ter só os primeiros molares permanentes lá atrás. E a gente teria que fazer uma colagem ou passar aqui pela frente, às vezes acaba escapando. Tem alguns artifícios, mas a criança é muito pequenininha, às vezes não entende exatamente o que está acontecendo e dificulta até a higienização para os pais. Se for possível postergar, a gente até deixa para mais tarde. Se não, às vezes tem um quadro clínico ali que precisa realmente de uma intervenção mais, né, mais precoce, então a gente acaba fazendo tratamento também para crianças de uma idade mais jovem, né? Na faixa dos 7, 8 anos, 6 anos até já tive paciente próximo de quase fazendo 7 anos. Mas vamos lá. Para entender exatamente como é que funciona, né? A gente pede uma documentação ortodôntica, umas radiografias, a gente vê aqui nessa radiografia que o incisivo central superior está bem inclinado, veja, o dentinho bem para frente. Então qualquer pancada que ela sofresse aqui ia acabar fatalmente fazendo a lesão aqui na ponta dos dentes. Então, isso já tinha acontecido, a mãe estava com medo que isso voltasse a acontecer, então a gente veio intervir aí quanto antes, né? Dá para dar uma olhada aqui exatamente como fica imediatamente após a instalação do aparelho. Eu não tenho as imagens dos separadores, mas é basicamente uma borrachinha que a gente coloca entre os dentes, né? Abre de um dia para o outro. No dia seguinte já chega para a gente fazer a moldagem, né? Então dá para fazer o escaneamento também, mandar fazer se tiver o fluxo digital, o dentista tiver o scanner. Eu tenho o scanner e também faço com as moldagens convencionais. Às vezes a criança tem muita ânsia, né? Dá para trabalhar com o scanner também. Faz o scanner e a gente consegue dar sequência ali com o laboratório que confecciona o aparelho diretamente assim através do escaneamento. Bom, basicamente aqui a gente fez as bandagens, é feita uma moldagem de transferência. A gente molda com as bandas, tira, remove as bandas, coloca na moldagem e manda para o laboratório confeccionar. Para mim, aqui está levando em torno de uma semana, 10 dias para o laboratório me devolver esse aparelho. Depois a gente tem que novamente colocar aqueles separadores e daí dessa vez instalar o aparelho. Veja aqui como é que ele fica imediatamente após instalado. E entenda aqui que essas manchinhas brancas aqui
é o cimento, né, que a gente usa. Então é um cimento odontológico, é uma massinha que a gente coloca por dentro do aparelho para ele ajudar a fixar. Mas o que segura mesmo são as bandas, tá? Então ele tem que ficar preso mecanicamente aqui. Ficou preso, né? A gente, no momento que coloca a instalação aqui, coloca o aparelho, já dá para fazer imediatamente a primeira ativação. Eu gosto de fazer pelo menos 2 ativações já no primeiro momento, no primeiro dia. Então, aqui chegou, a mãe senta do meu lado, o pai senta do meu lado e vai ver como é que eu faço a ativação. Eu coloco, tem uma chavinha, né? A gente coloca nesse orifício, aqui ele está um pouco girado, mas a gente coloca nesse orifício aqui e gira ele para trás. Isso vai fazer com que essas placas elas se expandam, jogando os dentinhos mais para fora, né? Não só os dentes, ele está fazendo um apoio bem grande, então ele vai abrir realmente a estrutura esquelética do céu da boca. Então eles são 2 placas ósseas que estão aqui e elas vão abrir. Na criança, essa junção ela é cartilaginosa, ela é uma cartilagem, ela vai simplesmente desprender e continuar fazendo essa expansão. Para adultos já está soldado, por assim dizer, já é um osso ali soldado. Então, para a gente conseguir fazer uma expansão para o adulto, teria que fazer uma cirurgia. Ou, às vezes, usar mini implantes, são parafusos que vão no céu da boca para a gente conseguir fazer essa abertura. Aí acaba sendo realmente mais doloroso e tudo mais. Para criança, eles tiram de letra isso aqui, eles levam na boa. Até eu fiz um tratamento junto com essa menina, eu tratei um menino também no mesmo dia e a gente conseguiu fazer exatamente os mesmos procedimentos, tudo igual, passo a passo. O planejamento, coincidentemente, foi exatamente o mesmo, não teve grandes mudanças, né? As ativações, o tamanho do aparelho, enfim. E a gente conseguiu ter exatamente o mesmo resultado. Esse daqui é o resultado cerca de 5 dias depois, tá? Então a gente faz as aberturas ali, dá em torno de 5 milímetros, né, de abertura, até a gente conseguir essa expansão. Note que a gente vai ter aqui um diastema, né, um espacinho entre os incisivos centrais. Então, imediatamente você vai ver. Eu não tenho as fotos do sorriso dela, eu não quis, para não expor também, né, só fotos intrabucais mesmo. Mas é importante a criança, os pais também entenderem que vai abrir um diastema aqui nos centrais, os dentes eles vão para o lado, né, um para cada lado ali, a maxila vai ser expandida, então ele vai ficar, eu brinco com os pacientes que eles vão ficar com o sorriso do Bob Esponja, vai ficar com o sorrisinho aberto ali. E esse daqui é só o primeiro momento, tá? Imediatamente ali, eu tento coordenar de uma forma que coincida o dia da abertura, pelo menos um dia antes da consulta seguinte. E daí, quando o paciente retorna para o consultório, ele tá com esse aspecto aqui. Ah, tô com a foto do sorriso. Eu acreditei que não tinha, eu tinha feito o recorte já para ficar essa proteção. Então, assim, esse é o aspecto ali imediatamente após a expansão, né? Depois que ele descola ali. Ele começa uma aberturinha, às vezes o paciente vai dormir, na manhã seguinte acorda, já está com o dente aberto dessa forma aqui. E a radiografia que a gente faz para documentar esse resultado é essa daqui. A gente faz uma periapical, faz no consultório mesmo. Eu tenho um raio-x digital, então esse daqui é uma bolinha que está segurando no negatoscópio, né, para a gente enxergar. Eu tenho a radiografia digital, mas o meu equipamento estava em manutenção no dia, eu tive que fazer da forma convencional. Então ele está segurando aqui naquela tela branca, né, para a gente verificar. Aqui estão os dentes, né, aqui o aparelho sobrepondo a radiografia, e aqui a gente consegue ver que o aparelho abriu e aqui a sutura sendo aberta. Ó. Veja que é como se fosse um galho verde, a gente vai abrindo dessa forma, até conseguir a expansão da maxila como um todo. Os dentes, né, uma meia arcada à direita vai para um lado, a esquerda vai para o outro, e a gente consegue esse resultado. Aqui na sequência, seria deixa eu ver, ali ela veio na segunda, terça, quarta, quinta, na sexta. Mais 4 dias. 4 dias depois, note aqui que os dentes posteriores estão bem para fora, né? Eles já estão quase que escapando em relação ao encaixe dos dentes lá embaixo. E a gente tá com um espação aqui que praticamente cabe um dente. Eu acredito que essa seja a última. Não, tem mais essa aqui. Ó, essa é a foto que a gente tirou. Veja que as massinhas saíram, né, na escovação, tranquilo. Aquele cimento, ela fica por dentro aqui para segurar. A gente coloca o apoio em 4 dentes e o aparelho está totalmente aberto aqui. Abriu inteiro, né? Eu até eu entrego um relatório para os pais, para os responsáveis ali, fazerem a anotação de quantas ativações foram feitas. Eu oriento, né, de acordo com o planejamento, e os pais vão anotando o passo a passo, né, daquilo que eu fui passando, né, para que a gente tenha também uma documentação daquilo que foi realizado, até para verificar se a gente teve todas as ativações.
No caso, essa até teve uma ocorrência aqui, que ela foi posar na casa dos avós ou de uma amiga durante esse processo todo, e ficou uma noite sem fazer ativação. No outro dia, aí os pais compensaram. Foi o único dia que ela sentiu um desconforto um pouco maior, mas nada fora do controle, né? Ela tomou um medicamento ali para dor que eles já administravam, né? Se você for pai, mãe, você deve ter um remedinho para dor aí que vai dar pro filho, né? Eu sei porque eu também tenho duas meninas aqui. E basicamente eles conseguiram contornar esse probleminha. Ela retornou para mim e a gente fez, ó, a foto ficou um pouco estourada por causa do flash, né? Mas eu instalei aqui essa bolinha de resina. Observe aqui, ó. Foi na mesma sessão, exatamente o mesmo dia. Só angulou um pouquinho e o flash estragou um pouquinho a imagem, mas dá para ver exatamente aqui. Eu coloquei essa bolinha de resina, a gente coloca no aparelho e polimeriza com aquela luzinha azul para ela endurecer. Dessa forma, ela fica bem suave para passar a língua, não machuca, e eu costumo manter o aparelho na boca por pelo menos 90 dias. 90 a 120 dias sem nenhum tipo de movimentação, ativação, ele fica paradinho assim. Os incisivos centrais, aqui ó, esse espação grande aqui, ele vai fechar, tá? Então ele não vai ficar desse jeito, ele fecha completamente. Só que isso leva um tempo. E às vezes não, eu falei completamente, né? Às vezes não completamente, às vezes ele aproxima só. Então, nesse caso especificamente, a gente vai entrar com o aparelho fixo imediatamente após a remoção do Hirax, né? Desse aparelho de expansão. Porém, existem casos em que a gente pode dar sequência ao tratamento convencional cerca de 30 dias aí depois já dessa expansão. Do outro menino, eu não tenho as imagens aqui, vai ficar para um outro vídeo, mas do menino eu fiz a soldagem, eu soldei os brackets, né, as peças, nesses anéis aqui. No caso aqui eu até ofereci, mas a mãe optou por não dar sequência com o aparelho fixo imediatamente aqui, né, junto. É, primeiro terminar essa etapa e depois dar sequência com o aparelho fixo depois que a gente remover aqui. Mas o do menino não, do menino eles já quiseram acelerar o processo, então a gente consegue também. Ou às vezes colocar o aparelho embaixo, dá também. A gente deixa o aparelho em cima travado da forma como está e cola o aparelho fixo embaixo para já ir alinhando, nivelando e ganhando tempo nesse aspecto, tá? É um tratamento extremamente rápido, ele vai resolver um grande problema, né, esquelético do paciente, então muda a vida da criança, com certeza. E lembrando que a partir dos 18 anos já fica mais difícil. Teoricamente, até os seus 21, 22 anos ainda é possível, porém é muito mais difícil. Eu, particularmente, eu só consegui ter sucesso assim com pacientes até a faixa dos 16 anos. Mais de 16 anos já ficou um pouco mais difícil, porque provavelmente a sutura palatina do paciente em questão já tinha fechado, né? E ele já estava sentindo muita dor e a pressão estava sendo transferida para os dentes. Então a gente acabou fazendo uma expansão dentoalveolar, uma inclinação dos dentes, e ajustou com o aparelho ortodôntico convencional. Para esse tratamento aqui, não. A gente abriu realmente a parte esquelética, o osso, né? Então jogou as placas ósseas mais para fora e o que fica no meio? Fica aberto, né? A gente distendeu a cartilagem e agora, com o passar do tempo, esses próximos 3, 4 meses, ele vai acabar soldando, tá joia? É basicamente isso aqui, um aparelho tranquilo, simples, ele parece um bicho aí de 7 cabeças no primeiro momento, né? A foto ficou meio escura aqui, mas enfim, deu para entender bem. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui e compartilhar às vezes com algum pai, amigo que tem alguma criança que às vezes pode ser interessante, né? Entender como é esse tratamento. E se você for da minha cidade, Ponta Grossa, no Paraná, vou deixar aqui na descrição, o contato para você poder agendar uma consulta diretamente comigo e quem sabe eu ter a oportunidade de ajudar o teu filho, né, tua filha, a ter um resultado como esse aqui, tá joia? Obrigado, até a próxima vez.